Perfil estratificado de solo. O que é o perfil estratificado de solo? É a gente coletar amostras de solos em diversas profundidades. Então, neste caso aqui, nós temos de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, até 1 metro de profundidade, para nós conhecermos como está distribuída a fertilidade química do solo. E quais os itens que a gente extrai depois dos resultados dessa análise de solo em perfil estratificado. O primeiro item, e é o item mais importante a que eu considero, seria matéria orgânica. Então, a matéria orgânica do solo, ela é composta por uma parte amorfa, morta, mas também ela tem a parte viva, né? E então vamos aqui para os teores que a gente tem nesse perfil de solo que vocês estão vendo aqui nessa trincheira. De 0 a 5, nós temos 4,5% de matéria orgânica. De 5 a 10, nós temos 4% de matéria orgânica. E de 10 a 20, aí já cai para em torno de 2,7. Então, o importante, a característica que a gente tem, a maior parte viva, os maiores teores de matéria orgânica, eles estão concentrados nos primeiros 10 centímetros do solo. E assim vamos. Então, de 20 a 40 ele vem caindo e aqui tem uma escada, né? E até 1 metro nós temos aqui o teor de matéria orgânica em torno de 1,5%. Como nós estamos aqui na região dos Campos Gerais, então esse teor de matéria orgânica 1,5 até 1 metro de profundidade, ele equivale nas áreas de cerrado. Nas áreas de cerrado, esse teor de 1,5 muitas vezes já é alto lá, já são teores altos. Então, para vocês terem como está distribuída a matéria orgânica nesse perfil de solo. Outro item, outra determinação, chama-se a CTC do solo, quer dizer, CTC, que é a capacidade de troca de cátions. Quais seriam esses cátions de interesse agronômico? Cálcio, magnésio, potássio e sódio. A distribuição da CTC ao longo do perfil estratificado, nesse solo, de 0 a 5 nós temos 17%, 17 centimol de carga da CTC. De 5 a 10 nós temos ao redor de 14, de 10 a 20 ao redor de 11, e nas camadas mais profundas, de 20 a 40, em torno de 8 a 6 centimol de carga por decímetro cúbico. Vamos para uma outra lâmina. Agora, aos índices de saturação de bases. Então, a CTC é a capacidade que o solo tem de absorver esses cátions, cálcio, magnésio e potássio. E aí, esse gráfico nos informa o quanto de cada nutriente, de cada elemento, de cálcio, de magnésio e potássio, está absorvida nesses colóides do solo, a CTC. De 0 a 5, nós temos em torno de 65% de cálcio. De 5 a 10, 62%. De 10 a 20, nós temos aqui 55, ao redor de 55. E logo após, de 20 a 40, aí começa um degrau mais acentuado. Nós temos 40% de cálcio, 30% de 40 a 60, em torno de 35%, de 60 a 80 mantém mais ou menos esses 35%, e aqui a 1 metro nós temos 30%. É importante frisar que para um sistema radicular
ter essa profundidade ou profundidades até mais profundas, que com certeza aqui na mutuca isso acontece, nós temos que ter presença de cálcio aqui nessas profundidades, que o cálcio sinaliza para as raízes que ele é um sinalizador para as raízes se aprofundarem no solo, ok? Vamos aos índices de saturação de magnésio. Então, magnésio nós temos em torno de 13% e é mais ou menos constante até 1 metro de profundidade. O magnésio é um nutriente que ele é mais móvel no solo, né? O carbonato de magnésio ele tem uma solubilidade um pouco mais alta, mais alta. Então, em função, um dos fatores que explicam essa maior saturação de magnésio até em subsuperfície é esse fator. E aqui nós temos o potássio, né? Então ele também tem uma distribuição um tanto quanto igualitária nesse perfil. A fazenda Mutuca, no sistema de correção de solo em perfil, ela utiliza calcário calcítico, calcário dolomítico e gesso agrícola. O gesso agrícola, a literatura comenta que ele pode carrear magnésio, potássio e cálcio às camadas mais profundas do solo. Neste caso aqui, específico do potássio, vocês podem ver que se tivesse essa carreação muito acentuada, pelas dosagens que a gente usa de gesso agrícola aqui, nós teríamos quase nada de potássio nas camadas superficiais e teríamos uma saturação mais alta nas camadas mais inferiores. Isso não acontece, gente. Não acontece. Nós temos não só esse perfil estratificado nesse talhão, mas nós temos em outros talhões também feito a estratificação do perfil. Isso a gente vê que o potássio fica até mais acumulado em cima. Então o gesso não está nos causando esse, entre aspas, esse problema, ok? Vamos a outro item de uma análise de solo, a reação do pH, né? O pH é um componente importante para nós vermos se há presença de o alumínio tóxico. O alumínio tóxico ele é prejudicial para o desenvolvimento e o aprofundamento das raízes. E então vamos ver aqui como é que estão os índices de pH. De 0 a 5 nós temos 5,5, em torno de 5,5 de pH em água. A partir de 5 a 10 nós temos aqui em torno de 5,8, quase 5,9. E depois tem uma estabilidade aqui ao longo do perfil, ao redor de 5,7. Então, o pH do solo, ele é uma consequência do que as práticas adotadas de calagem, né, que a gente faz. Então, isso mostra nesse perfil que o pH aqui a 5,7 em água, ele é favorável para nós termos disponível fósforo e outros nutrientes a mais ao longo do perfil. E a reação do solo aqui, que é uma consequência do pH, que seria a acidez trocável, que é o alumínio mais 3. O alumínio mais 3, o ideal é que um perfil de solo não seja detectado o alumínio mais 3. Então, nesse perfil aqui, nós tivemos uma detecção extremamente baixa aqui, ó, na profundidade de 0 a 5. Esse alumínio 0,04 aqui não é problema. Neste caso, ele apareceu aqui, nessa camada superficial, em função até das práticas que a gente adota de um dos fatores, que é a adubação nitrogenada. Nós estamos fazendo a adubação em cobertura.
E a adubação em cobertura nitrogenada, ela também provoca uma reação de acidificação do solo, e com isso o pH abaixa. Então, esse teor aqui, colocamos aqui, mas na verdade, isso aqui é zero, gente. Tudo 0,03, duas casas depois da vírgula, é muito baixo. Então, ele não prejudica um bom sistema radicular. Proporciona os teores de fósforo em Melish. Esse aqui é o Melish 1, a determinação. Então, ao longo do perfil, o fósforo é um nutriente muito emblemático, porque os teores de fósforo eles estão concentrados nas camadas bem superficiais do solo. A grande parte do fósforo está concentrada, os teores, até 10 centímetros. A partir de 10 a 20, os teores diminuem e chega a ser quase teores extremamente...